da igreja, como ele tinha falado, eu não tinha percebido que tem a rede dos ciclistas, né? E explicar ao pessoal que, por coincidência, o padre atual de Itaperuá, o padre Fabrício, fez o seminário dele no tempo que Marinaldo fez lá em São Paulo, não foi? Campina Grande. Em Campina Grande, desculpa, em Campina Grande. E ontem, depois de celebrar a missa, eu levei Marinaldo até lá para ter uma conversa com ele, e Padre Fabrício, pelo que você falou, prontamente se atendeu a lhe receber, que você passasse a noite lá, né? Mas como a gente já tinha combinado, ou seja, aqui em Itaperuá ele já estava com duas redes, que ele já me conhecia através do cicloturismo e conhecia também o Padre Fabrício, né? E aqui ele já tinha essas duas opções, ou ficava aqui em casa, ou ficava lá na casa paroquial, a convite do Padre Fabrício, né? Mas como eu acho também que ele quer uma folguinha dessa história da vida de seminário de padre, eu acho que ele achou melhor optar, porque a gente está agora começando com o canal, e a gente acompanha muito canal em comum, a gente produz vídeo para o YouTube, a gente estava falando muito sobre isso ontem, a gente passou o dia todo conversando sobre isso, que apesar da gente fazer vídeo pro YouTube, né, Marinaldo, a gente é como a câmera fosse um bicho de 7 cabeças pra gente, né? Se você prestar atenção nos meus stories no Instagram ou no YouTube, você vê que eu tô filmando e eu sempre tô assim. Eu tava falando pra Marinaldo, sempre olhando pros cantos, porque eu fico feito um doido, porque eu fico com vergonha de alguém passar e dizer: quem é esse doido? O que é que ele tá fazendo aí com a câmera na mão, conversando sozinho? E quando a gente conversa, aqui a gente tá tendo uma conversa, né? E quando a gente tá gravando o vídeo, a gente tá falando com o objeto ali que não tá respondendo, né? E Marinaldo confessou esse mesmo sentimento, eu me identifiquei muito com ele. Tanto eu não sou religioso, já falei para ele não se identificou como padre de início, e eu fiquei meio assim, né? Não sei como era. Inclusive também, aí existe um objetivo também, às vezes o identificar-se também no início como padre pode também ser um fator de geração de barreira, porque isso. Aí você já vai puxar aquela imagem que você tem de padre. Então aí você vai dizer não e tal, ou então você vai evitar palavras, ou então você vai evitar assuntos, ou então você vai evitar conversas. Então assim a pessoa está aberta para conhecer o outro. Aí depois diz, não, se eu conversava com ele e ele era padre. Então... Exatamente, isso que eu pensei, a questão da abordagem. Aí quando eu vi que ele era padre, eu pensei, ei rapaz, eu que sou meio herege, assim, acho que o pessoal me chama de herege. E você vê que o cicloturismo, ele engloba todo mundo, né? E o padre, você já falou que já promoveu o ciclismo, passeio com pastores, com o presidente da maçonaria, né? E você vê que é um universo que acolhe todo mundo, né? E eu fiquei preocupado, eu não tinha confessado isso a ele, porque eu não tenho uma vida religiosa e eu... Mas não é confissão não, tá certo? Não é aquela confissão tradicional não, da igreja. E eu fiquei justamente nisso, pensando, como será, né? Ele disse que o pessoal fala, mas padre como o quê? Parece que padre é um bicho, o pessoal não sabe, né? Mas quebrou muito essa barreira, que é o que ele disse que busca também nas suas viagens, né, Manalo? Quebrar barreiras, né? E eu fiquei meio receoso assim, eu vou receber ele em casa, eu vou colocar ele lá na casa de mãe que é mais ligada à igreja, porque ela vai saber conversar com o padre, eu não sei o que conversar com o padre, porque eu não entendo de nada. E apesar de eu ter sido criado num ambiente católico, né, estudei em colégio das freiras, né, tentei fazer o catequismo, mas não fui pra frente e vi que não era muito a minha praia, né. Vamos converter essa alma. E eu pensei nisso também, eu disse, será que o padre vai chegar aqui e vai me converter, né? Porque a gente fica, eu acho que isso é comum, Eu fui para a igreja ontem, ele não costumava ir, e ele disse, o pessoal vai me ver aqui na igreja, como é que... Eu senti sangue na igreja. Eu disse, não tem problema, diga que foi o padre que ele levou. Aí, como eu tinha falado anteriormente, eu acho que também a gente
quando está num trabalho, a gente sai para cicloviajar para espairecer um pouco, né? A minha primeira cicloviagem foi com esse intuito também, de dar uma espairecida, né? Desopilar. E quando a gente pega uma rede de apoio, a gente tem entre um ambiente de cicloturista e da paróquia, daquele ambiente da igreja, né? Que a gente está acostumado. Eu não sei qual foi... qual o fator determinante que você fez a escolha de você, em vez de ficar lá na paróquia, que era um ambiente que você estava mais naturalizado, e ficar na casa de um herege que nem eu, que eu não sei qual foi o fator de decisão, o que é que levou você a tomar essa decisão, se foi a história de a gente ter essa história em comum de cicloviajar, de gravar vídeo, desse universo todo que a gente estava conversando, que é tudo muito novo pra gente, a gente ainda não sabe mexer direito com essas tecnologias, não sabe como se expressar, como fazer um ângulo diferente e tudo mais, né? E eu queria que você... O diretor sou eu da gravação. O Marinaldo Spielberg aqui vai dar. E eu queria que você falasse a história da escolha, você ter ficado aqui, em vez de ter ficado na paróquia, que era um ambiente que você talvez se sentisse mais confortável, né? Então foi porque também o primeiro contato que eu tinha tido foi inclusive com você, com o padre Fabrício, que é o padre daqui, com quem eu convivi no seminário de Campina Grande durante o meu período de formação, eu não tinha esse contato direto com ele, né? Apesar da amizade que temos já desde o seminário. Depois que a gente termina o seminário, ele é de uma diocese, eu sou de outra, somos distantes, então às vezes nem sempre a gente mantém esse contato mais próximo, né? E aí então, no caso, quando eu vi o seu vídeo, né, e que vi que tinha um outro doido aqui da Paraíba que fazia cicloviagem também, que tinha um canal do YouTube para apresentar isso para o pessoal, então eu entrei em contato para saber onde é que é, e quando eu vi onde era a cidade de Itaperuá, no mapa eu já manifestei para você a intenção de chegar até o Pico do Jabre, né? Porque o Pico do Jabre é o ponto mais alto aqui da Paraíba, né? Assim como aqui na cidade de Itaperuá temos o segundo ponto mais alto da Paraíba, né? Então assim, quando mencionei de que poderia passar aqui por Itaperuá, então você já se disponibilizou a me receber, a me acolher como cicloturista. E aí, então, como você já tinha mencionado isso, então eu preferi criar também essa outra relação, porque o cicloturismo ele proporciona também você passar e fazer amizades, criar novas relações, né? Eu não conhecia ninguém em Assunção. De repente, ontem passei e conheci pelo menos umas 5 pessoas, né, conversando com Patrício, com Toninho e com outros lá que eu encontrei, com quem eu fui conversando. Evidentemente que nesse período de pandemia a gente precisa tomar todos os cuidados, não é assim que acontece em todas as cidades, né? Eu fiz isso, eu conversei com esse pessoal lá de Assunção, porque eu tinha um tempo, eu tinha o dia todo para chegar até aqui, a cidade de Itaperuá. Eram somente 38 quilômetros saindo de Juazeirinho. Mas normalmente não é assim que acontece. Normalmente eu vou passando pela cidade e eu tiro fotos, faço registros, faço vídeo na prefeitura, foto na prefeitura, foto na Câmara, foto na praça, foto na igreja matriz, para depois postar no canal, né? Mas aí eu não fico entrando em contato com o próprio pessoal da cidade, porque aí o meu objetivo é conhecer ali, passar pela cidade. E aí quando eu vou, à medida que eu vou passando, aí às vezes não tenho tempo suficiente, porque eu pedalo em média entre 80 e 100 km por dia. Então assim, quando você pedala e coloca essa meta, né, de 80 a 100 km, nem sempre pelas cidades que você passa é possível você parar, você conversar e ficar com um, conversando com o outro. Então aí depende do tempo que a gente tem e do percurso que a gente vai fazer.
Então aí eu preferi, nesse caso, ficar aqui, porque aí eu teria que entrar em contato ainda com o padre Fabrício. Sei também aqui como é a popularidade dele, o trabalho que ele faz aqui. Ontem mesmo conversando com ele, né? Ele disse que às vezes tinha dia que saía 2 horas, 3 horas da manhã lá da igreja, no atendimento pessoal, individual, né, das pessoas. Então, assim, como eu sei como é a nossa vida, às vezes, do dia a dia, das ocupações, do trabalho, e aí, às vezes, nem sempre a pessoa, o padre está ali disponível para, recebendo uma pessoa, poder dar atenção. Evidentemente que o fato de eu estar aqui, e eu tinha dito também ao Sandro nas mensagens, eu não quero atrapalhar o seu dia a dia. Você vai para o trabalho, você vai fazer o que você tiver de fazer. Não quero que a pessoa pare ali a sua rotina diária para me dar atenção, para ficar ali e tal. Não. Isso daí a gente vai entrando vendo a possibilidade, o momento da gente conversar, da gente dialogar, e aí isso flui naturalmente, de modo que a pessoa não precisa estar preocupado, eu vou ter que parar isso, eu vou ter que deixar de fazer isso, eu vou ter que deixar de fazer aquilo. Então, assim, a ocupação do padre, aí eu entendo sempre, não está todo o tempo disponível para que um padre chegue e ele vá receber ali, vamos conversar, vamos fazer. E ser padre não é garantia que você vai ser recebido também não no local, né? Não. Mesmo que você participe desse ambiente, não é garantia de recebimento, que eu pensava, como eu tinha dito anteriormente, como eu tinha mencionado anteriormente, a gente tem um projeto de nas férias conhecer primeiro o litoral do Nordeste, né? Foi assim que meu irmão começou, e depois através dele ele me fez o convite e eu pude conhecer esse universo do cicloturismo. E o projeto inicial da gente era conhecer todo o litoral do Nordeste de bicicleta. A gente já passou por Alagoas, Pernambuco, Paraíba, um pouquinho do Rio Grande do Norte, e devido à pandemia estar muito em alta, a gente decidiu mudar o trajeto desse ano, né? A gente pretendia ir de Sergipe a Salvador, só que a gente teve que fazer uma readaptação, né? É o que eu estava falando com o Marinaldo, a gente tem que estar pronto nesse universo, a gente não controla o mundo, a gente tem que estar sempre pronto para um imprevisto, né? Seja uma bicicleta que quebre, a gente fica no prego, seja qualquer imprevisto que a gente tem que driblar aquilo e dar seguimento à nossa viagem, né? Porque imprevistos acontecem e a gente tem que seguir mesmo assim. E esse ano a gente resolveu fazer Taperoá. A gente fez uma parte da zona rural aqui que também é muito inexplorada. O turismo daqui é muito capenga e tem uma parte positiva nisso, né? Eu estava falando para Marinaldo que essa história do turismo saturado, né? O Cristo Redentor, esses pontos muito conhecidos que você tem que pagar, que tem uma pessoa ali, você tem que pagar para estacionar o carro, você tem que pagar para tudo. E o turismo daqui, da Paraíba, especificamente de Taperoá, ele não é um turismo explorado. Tem um potencial, mas não é aquela coisa. Você não vai enfrentar fila para ir para um local, você não vai enfrentar uma dificuldade nesse sentido. E acabou que dentro desse projeto de conhecer o litoral, eu criei outro projeto através dessa temporada do canal, que foi fazer um mapeamento da zona rural e disponibilizei lá no YouTube mapa, o local, através de vídeos, através de fotos no Instagram, para o pessoal que quiser fazer o roteiro cicloturista de Taperoá, vai ter esse roteiro, porque a gente já deixou pronto lá, né? Tá tudo no YouTube. E a gente, como é que se diz? Desse universo cicloturista também está tão saturado. A gente, quando eu estava comentando com o Marinaldo aqui, quando eu comecei a assistir cicloturistas no YouTube, eu vi que tinha poucos, ou pelo menos o YouTube mostrava poucos. A gente fica aquele canal como o da gente que fica meio escondido, mesmo que você procure pelo nome, a gente não acha, né? E criou essa saturação do cicloturismo. Todo mundo agora tem um canal e tudo mais, e cada um com seu objetivo, né? Alguns ganhar dinheiro, viver daquilo, e o da gente mais como um hobby, né? E dentro desse projeto do viajar pelo litoral do Nordeste,
a gente criou esse projeto que era apresentar a zona rural de Itaperoá, os cantos que você poderia acampar, e a gente criou essa rota. A gente criou a rota do cicloturismo aqui em Itaperoá. E eu estava falando com o Marinaldo, e ele também é pioneiro disso lá na cidade onde ele ministra, que é a cidade de Casserengue. E eu queria que você contasse um pouco para a gente, Marinaldo, sobre esse pioneirismo aí, né, que como você tinha mencionado anteriormente, o pessoal da própria cidade não conhece a sua cidade, né? Mesmo que seja a cidade, por menor que seja, o pessoal tem um canto ali que você tenha comunicado que quando posta uma foto, o pessoal pergunta: mas padre, onde é que é isso? Eu nunca vi esse local. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse pioneirismo aí que você está fazendo lá na cidade de Casserengue, que você pretende também criar uma rota de cicloturismo lá para o pessoal poder conhecer. Então, nós criamos lá o Circuito Cicloturismo Vale do Curimataú, é o nome do circuito. Eu mobilizei as pessoas da cidade para que pudessem assinar um projeto de lei popular para que fosse apresentado na Câmara e que fosse aprovado. E no final do ano passado, de 2020, esse projeto de iniciativa popular, ele foi apresentado, foi votado e foi aprovado, né? Então a gente já criou o circuito. Agora a gente precisa operacionalizar, colocar ele em ação. Aí esse já é um processo também mais lento, porque envolve a questão da sinalização e envolve a questão da divulgação do próprio circuito. Lá na zona rural de Casserengue tem-se a tradição dos cruzeiros, né? Que o pessoal faz uma promessa, de repente ali num ponto mais elevado ele coloca então ali, faz ali um cruzeiro, lugar de promessa, de se pagar a promessa. E lá em Casserengue nós tínhamos então em diversos lugares esses cruzeiros, além da formação rochosa chamada Serra da Cachecha. Serra da Cachecha, que é como que o nosso cartão postal de entrada para a cidade de Casserengue. E aí eu então fiz o mapeamento destes cruzeiros que existem na zona rural de Casserengue. E nesse mapeamento temos um total de 60 quilômetros, se você for de um cruzeiro da cidade, de um cruzeiro a outro na zona rural e retornando para a cidade como ponto de partida e como ponto de chegada das 60 quilômetros. E aí foi para que também a gente pudesse mostrar às pessoas da própria cidade que ali existiam paisagens muito belas, muito bonitas. Casserengue fica na região do Curimataú, então é a região que no primeiro semestre do ano, até junho, julho, a gente tem aí uma vegetação bonita, verde, lá tem muita plantação de milho, de feijão, só que no segundo semestre, de julho em diante, até dezembro, janeiro, é o período da estiagem ou da seca, né? Então aí você tem justamente uma outra visão desse mesmo lugar, né? Porque é aquele negócio marrom, cinzento, sem muita vida, ou quem não conhece a região acha que aquilo dali tudo está morto, mas não está morto. É a natureza, na sua sabedoria, que faz com que as plantas, os arbustos percam as flores para economizar energia, para que no próximo inverno ela possa voltar a florir, voltar a colocar suas folhas, né? A característica própria do nosso Nordeste, do nosso semiárido, né? A Mata Branca, a Caatinga. Isso, a nossa Caatinga, né? Então, assim, a gente criou esse projeto para fazer também com que as próprias pessoas conhecessem a sua cidade, a zona rural de sua cidade, os lugares bonitos e interessantes que se tem. E aí a gente tenta também criar esta divulgação do cicloturismo, atraindo também pessoas de outros lugares, porque nesse período em que nós estamos houve um grande crescimento do cicloturismo, da prática de pedalar. E aí as pessoas têm curiosidade de conhecer, de viajar. O cicloturismo é um turismo sustentável que preserva, enfim, tem todos esses valores por trás do cicloturismo, né? E aí a gente viu também nessa possibilidade, além daquilo dali ser um fator de geração de renda
porque à medida em que aquele circuito vai sendo conhecido, vai sendo pedalado, as pessoas vão passando de um para outro, outras pessoas vão vindo. E, por exemplo, aqui no Brasil nós temos o que é o circuito de referência, que é o circuito Vale Europeu, lá no estado de Santa Catarina. Temos o outro circuito, que é o dos Caminhos da Fé, né? Temos a Estrada Real, que parte de Minas Gerais até o Rio de Janeiro. Então, todos estes são circuitos que possibilitam a que as pessoas conheçam os lugares bonitos que temos no nosso país, que temos no nosso estado e que temos na nossa cidade, que às vezes não são conhecidos. Às vezes a pessoa quer viajar lá para a Europa e quando não conhece a sua própria cidade, onde você está morando. E me diz uma coisa, teu projeto inicial, eu sei que é conhecer a Paraíba, todas as cidades da Paraíba, né? E eu queria saber se além da Paraíba você tem outros projetos, né? Que além da Paraíba, né? Se você tem outro projeto de conhecer não só a Paraíba, né? Conhecer o Brasil, né? Se você tem esse projeto ou é só conhecer a Paraíba. Mas eu penso num futuro, que não sei quando, mas espero que ele aconteça, de conhecer também o Brasil, de conhecer o Brasil, as belezas que esse Brasil tem, justamente também incentivado por outros ciclistas que mostram a sua região, que mostram a sua cidade ou que mostram os lugares onde vão passando. E são lugares tão belos, tão encantadores, que dá aquela vontade de você conhecer, né? Sobretudo aqueles lugares também que são muito divulgados no cicloturismo, né? O Jalapão, a Chapada dos Veadeiros, a Chapada Diamantina, né? Essa Estrada Real, o Vale Europeu. Então todos esses são lugares que despertam também a sua curiosidade e desejo de você conhecer. E aí quando você sai para pedalar, para conhecer um lugar a partir da bicicleta, aquilo vai também como que abrindo horizontes. Bem, se eu posso conhecer o meu estado, por que eu não posso conhecer um outro, né? Você já foi mais longe, né? O negócio é conhecer o litoral. Eu sou pequenininho, estou começando agora, tá certo? Não é conhecer só a Paraíba, mas ele já fez, né? Recife, Itamaracá, Bahia Formosa, Sagi, né? Já pedalou para Salvador, já foi para Maceió, para Alagoas, para Sergipe, né? Então assim, cada um, e o cicloturismo ele é aberto, né? Justamente para esse também. Cada um tem seu objetivo, cada um tem sua meta, cada um tem o seu jeito. Não precisa você ter o melhor equipamento, o equipamento mais top e tal, essas coisas. Você vai com aquilo que você tem, evidentemente que você tem que se preparar, tem que ter um mínimo de preparação. Não é aquele negócio também, né, idealista de dizer, não, eu vou pegar e vou sair por aí qualquer coisa. Não, se você for, vai se lascar. Então você tem que ir com o mínimo de um equipamento que ele possa ter. Um mínimo de planejamento, né? Tem que ter um mínimo de planejamento. O mínimo de planejamento, o mínimo de equipamento. Então você vai aberto para os imprevistos, como você mencionou, mas você também vai preparado para aquela realidade que você quer enfrentar, o que você quer viver. Então, aí eu estou conhecendo primeiro a Paraíba para pegar essa dinâmica também, né? De sair de um lugar até outro lugar. E meu corpo também se adaptando a isso, porque nessas pedaladas aqui na Paraíba, por exemplo, eu não levo um alforje. Eu levo uma bolsa amarrada atrás com uma liga, e não é aquele alforje que pesa 20, 30 quilos, né? Você viajar assim é uma coisa. Com alforje pesando 20, 30, 40 quilos é uma coisa. Você pedalar com uma bolsinha de costa que você bota ali no bagageiro é outra coisa. Você pedalar sem nada também é outra coisa. Então, mas pelo menos assim o corpo vai se adaptando também a fazer esse percurso longo de 80, de 100 quilômetros, um pouco mais de 100 quilômetros. E o corpo vai se condicionando e você vai preparando o seu corpo para viver esta experiência. Me impressionou o Toninho lá da cidade de Assunção, que ele falou que quando ele sai para pedalar, ele só almoça depois de ter pedalado 100 quilômetros. Eu disse, Jesus Cristina, 100 quilômetros é a minha meta durante o dia. O cabo disse que só almoça depois de pedalar 100 quilômetros. E se eu for nessa historinha dele, padre, eu vou morrer de fome.
E ele diz também, comida e água também, que ele só toma depois de 100 quilômetros. Quer dizer, isso foi um processo. Vai bater o radiador do homem. Ele não está tomando água, ele tem que tomar água, senão ele vai bater o radiador. Processo na alimentação, na hidratação dele, né? Ele condiciona o corpo dele àquele processo. Então o corpo vai, evidentemente, ter que passar por um processo de adaptação. O corpo se prepara, você diz para o seu corpo, você está numa pedalada e você agora só vai poder ter um alimento daqui a 2 a 3 horas. Então o seu corpo vai lhe ajudando para que você possa alcançar esse objetivo. Não é você sair assim na primeira vez ou na primeira pedalada e você querer pedalar 40 quilômetros. Você não vai, porque suas pernas não vão aguentar, seu corpo não vão aguentar, você não vai pedalar 60, 80 quilômetros numa primeira vez. Você começa devagarzinho e o seu corpo vai se adaptando àquela realidade, àquele esforço que é pedido dele. Deixa eu me filmar para encerrar, porque... Mas aí Isso. Tá, agora tu quebrasse o outro. Eu nem falei sobre o episódio que tu perdesse já o celular. Não, vai isso aqui. E essa história de perdas e ganhos no cicloturismo, né? Deixa em off. Deixa em off, né? Fica o mistério. Bom, pessoal, esse vídeo ficou um pouco longo. Eu acho que seria... Um pouco é modéstia dele. Eu acho que é um pouco porque, como é que se diz, pelo o tanto que a gente já conversou, a gente vai tentar resumir ao máximo, né? Eu acho que era até conteúdo para uma live, mas como a gente não é pop, né? O Papa é pop, a gente não. E a gente poderia explorar isso através de uma live, né? Pretendo manter sempre o contato com o Marinaldo e criar essa rede de amigos.